I'd like for us to turn this evening to the first chapter of the Gospel of Mark. Eu gostaria nessa noite de começarmos abrindo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Start reading in verse 16. Vamos começar no versículo 16. Mark 1:16. Marcos 1:16. This is speaking of Jesus. Aqui está falando de Jesus. And he, Jesus, was going along by the Sea of Galilee, and he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea, for they were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, I will make you become fishers of men." Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam uma rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. And praise God, immediately they left their nets and followed him. E então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. And going on a little further, he saw James the son of Zebedee, John his brother, who were also in the boat mending the nets. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. And praise God, immediately he called them. They left their father Zebedee in the boat with their hired servants and went away to follow him. E graças a Deus que o texto diz, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Let's have another word of prayer. Vamos ter mais uma palavra de oração. Lord, we do rejoice as we come to you tonight. Senhor, ao nos achegarmos diante de ti nessa noite, nós nos alegramos. Lord, we're thankful that it is by your grace that we can be here. Somos gratos a ti, Senhor, é por tua graça que nós estamos aqui. Lord, it is you that has brought us here. Senhor, foi o Senhor quem nos trouxe aqui. It is you that has kept us. É o Senhor quem tem nos guardado. And you are the one that continues to lead us on. E é o Senhor que é aquele que continuamente nos guiará. Lord, we're thankful that you have called each one of us by name. Senhor, e te agradecemos porque o Senhor chamou a cada um de nós pelo teu nome, pelo nome. And as it says in Isaiah, you've not only called us by name, but you said we are yours. E o Senhor, como é dito em Isaías, o Senhor não apenas nos chamou pelo nome, mas o Senhor diz que somos teus. A wonderful testimony when you said, "Thou art mine." Então A wonderful testimony when the Lord said in Isaiah, "Thou art mine." um testemunho maravilhoso quando o Senhor diz em Isaías, tu és meu. So Lord, we, as your beloved E ones, Senhor, como amados teus, we would come tonight in the Nós- Spirit and sit at your feet. nós nos achegamos nessa noite em espírito e nos assentamos aos teus pés. Many things going on in this world. Muitas coisas estão ocorrendo neste mundo. Many things going on in our lives. Muitas coisas acontecendo nas nossas vidas. Many things going on in our assemblies Muitas coisas acontecendo em nossas assembleias. that would try to distract us. Coisas que podem nos distrair. But tonight, Mas essa noite, we say there's one thing necessary, nós dizemos que uma coisa só é and it's necessária. turning the eyes of our heart unto you, E é virarmos os olhos dos nossos corações para ti. that you would have a great freedom to speak to each and every one of Que o us, Senhor tenha plena, uma grande liberdade de falar a cada um de nós. because we are utterly dependent upon you. Pois nós dependemos totalmente do Senhor. Thy wonderful name we pray. No teu Amen. maravilhoso nome é que oramos. Amém. During our time together tonight, I'd like for us to consider the Apostle John. Nessa noite, nesse tempo que temos juntos, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o apóstolo João. Normally, when we think of the Apostle John, we think of the Apostle of Love. Normalmente, quando pensamos no apóstolo João, nós pensamos no apóstolo do amor. And rightly so, because he wrote so much of the love of E é Christ. verdade, porque ele escreveu tanto acerca do amor de Cristo. He was even known as the one that Jesus loved. E ele é conhecido como aquele a quem Jesus ama. His writings testify that God is love. E os seus escritos testificam que Deus Jesus é amor. loved the world Jesus amou o mundo. so much that he died. Amou o mundo de tal maneira que Over ele and over, morreu. you see the love of Christ, the love of God coming forth through John's E writings. de novo, vemos o amor de Jesus transbordando nos escritos de João. But because of this great love, Mas por causa deste grande amor, I want to look at John a little bit different perspective tonight. nessa noite eu quero olhar para João sob uma perspectiva um pouquinho diferente. But whenever we look at a different perspective of John, Seja qual for a perspectiva que olhemos para João, we have to remember that foundation of love. nós temos que nos lembrar que o fundamento de tudo é o amor. Everything that comes out of him Tudo que sai da boca de João displays and cries the love of God for his people. demonstra o amor de Cristo pelo seu povo.
So I would like to look at John tonight Então, nessa noite, eu gostaria de que olhássemos para João as the apostle of recovery. como o apóstolo da restauração. And we'll share a little more on that, what that means in a minute. E nós vamos compartilhar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. But given the days that we are living in, Mas nestes dias nos quais the vivemos, general condition of God's people, a condição do povo de Deus de uma maneira geral, the weakened condition of the testimony of the Lord, a fraqueza do testemunho do Senhor, men doing their own things, os homens fazendo as suas próprias coisas. this ministry of recovery is greatly needed in this Então, hour. por causa disso, esse ministério da restauração é de grande necessidade nos dias de hoje. Now, why is John called the apostle of recovery? Agora, por que João é descrito, é chamado de apóstolo do amor? Because the first picture we see of him, Porque a primeira figura que temos dele, as we read in this gospel, como é lida nesse what is John evangelho, doing? o que João estava fazendo? John is mending nets. João estava consertando as redes. He's repairing damaged nets and bringing them back to their original purpose. Ele estava reparando redes estragadas para que elas pudessem cumprir o seu propósito original. Bringing them back so that they can be useful for that purpose. Ele estava consertando as redes estragadas para que elas pudessem ser úteis e cumprir Now, o as seu we read propósito. about Peter, Quando nós lemos acerca de what was Pedro, Peter doing? o que Pedro estava He fazendo? was casting the nets. Pedro estava lançando a rede. And this gives us a picture into Peter's life. E isso também nos dá um relance da vida de Pedro. Peter was that fisher of men. He was casting nets out, drawing ones unto the kingdom of God. Pedro era um pescador de homens, ele lançava as redes e arrastava as pessoas para Jesus. Later on, we hear of Paul. Mais tarde nós veremos Paulo. And what was Paul doing? What was his occupation? E quando olhamos para Paulo, qual era a ocupação dele? O que ele estava fazendo? He was a tent maker. Ele era um construtor de And tendas. how is Paul used by God? E como Paulo foi usado por Deus Building the house of God. para edificar a casa de Deus. We see these three working together. Então nós vemos esses três trabalhando juntos. All these ministries of bringing ones in, building them up, and then recovering when the time is E necessary. todos esses três trabalhando junto e o propósito final sendo a edificação. Throughout history, they're going on simultaneously. Através da história, eles prosseguindo At simultaneamente. different times, one might be more prominent than Então, another. numa época diferente, algum deles poderia ter mais proeminência. If you just quickly look at the New Testament, Mas se olharmos rapidamente para o Novo Testamento, we see Peter being used as that great fisher of men to bring ones into the kingdom of God. nós veremos Pedro sendo usado como um pescador de homens, trazendo muitos para o reino de And Deus. then Peter fades away. He's still ministering, but he's not prominent. E aí Pedro, como que de repente ele desaparece, ele não tem mais We proeminência. see the ministry of Paul building saints together, building up the testimony of the Nós Lord. vemos o ministério de Paulo edificando os santos juntos, edificando o testemunho do Senhor. And then at the end of the New Testament, E aí no finalzinho do Novo as Testamento, we see the people of God in a weakened condition, nós veremos o povo de Deus numa situação de fraqueza. we see John's ministry coming forth. E aí nós vamos ver brotando o ministério de João. Now, John had been serving the Lord this whole time. Agora João, ele tem estado a servir o Senhor durante toda a But sua we really vida. don't see John becoming prominent in this way until he's a little over 90 years of age. Mas nós não veremos o ministério de João em proeminência, senão até quando ele está mais ou menos com 90 For anos. those of us that are approaching that age too rapidly, Para alguns de nós que estamos nos aproximando dessa idade, dos 90 rapidamente, John is a great encouragement to us. João é um grande encorajamento para nós. Over 90 years of age and still pressing on. 90 anos de idade, ele ainda está prosseguindo adiante. Oh, how God loves to use the young and the old together. Oh, como o Senhor ama usar tanto o novo como o velho. So often we can just rely on us old guys to handle everything. Com frequência nós podemos descansar na nossa muita idade. But what is God after? Mas o que Deus busca? He's looking for a full expression. Ele busca por uma plena expressão Those younger ones. daqueles mais jovens. Maybe they're being used more in an evangelistic way, bringing their friends in, bringing those at university and work into the house of God. Talvez os mais jovens, o Senhor quer usá-los para trazer os seus colegas de escola, de universidade para Ele mesmo. Maybe some of the middle-aged ones are used more because they have some experience of building ones up. E talvez aqueles que estão na média idade, o Senhor queira usá-los para trazer edificação. And others are there as they see various circumstances and situations. They're bringing us back
to his original purpose. E aqueles mais velhos, o Senhor quer usá-los para trazer estes mais novos e do meio ao seu propósito original. When we look at the end of the New Testament, Quando olhamos para o final do Novo Testamento, what was the condition of God's people? qual era a condição do povo de Deus? It was in a weakened condition, like we've said. É uma condição de fraqueza, como já dissemos. If you look at 2 Timothy when he talks about a house, Se você olhar 2 Timóteo, quando Paulo fala da casa de Deus, da he says it's casa, a large house with vessels of honor and vessels of dishonor. ele diz, numa grande casa tem vasos de honra e vasos de The desonra. writer of Hebrews is encouraging them, don't drift away. O escritor aos Hebreus fala que vocês não devem retroceder ou se Don't desviar. neglect what you have. Don't throw away what you've got. Não joga fora aquilo que vocês já obtiveram. Don't ele shrink diz. back. Não retrocedam. Times were getting difficult once we're starting to shrink back. Há tempos em dificuldades que nós queremos retroceder. And in Revelation 2 and 3, Em Apocalipse 2 e you 3, see those churches call to repentance. você vê que o chamamento daquelas igrejas é para o arrependimento. What was the call to each of those churches? Qual é o chamamento para cada uma daquelas igrejas? He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. And I believe this is a cry to us in this hour. E eu creio que este é um clamor dirigido a nós nessa hora. Many voices out there, Há muitas vozes aí fora, many things being said. há muitas coisas que têm sido But ditas, do we have an ear to hear what the Holy Spirit is saying to his people in this hour? mas nós temos tido ouvidos para ouvir o que o Espírito tem a nos dizer nessa hora, Would we be brought back to that? que nós possamos ser trazidos de This volta is a what isso. John is calling us to. É isso que João vai nos chamar a fazer. Because we see how they had gotten away from God's original purpose. Porque nós vamos ver como que o povo, ele desviou-se do propósito de Deus para com eles. Now, one of the things I'm concerned about tonight, Agora, uma das coisas que eu me preocupei sobre essa noite, whenever you share on somebody great like John, quando você, toda vez que compartilha com alguém tão grande como o apóstolo how do you João, condense his life into one message? como é que você é capaz de condensar em uma mensagem toda a sua vida? But don't worry, Mas não se preocupe. I'm not going to give 3 messages tonight. Eu não vou compartilhar 3 mensagens em uma só nessa noite. I'm going to try to condense and hope I don't bite off too much. Eu vou tentar condensar o máximo possível. But to summarize John's burdens, Mas para sumarizar o encargo que João tinha, he helps us a lot. João vai nos ajudar muito. At the end of his gospel, No final do seu at the evangelho, end of his first epistle, no final da sua primeira he epístola, actually tells us why he wrote them. sim, em ambas ele vai nos dizer por que as escreveu. We can use his own words to summarize his Então burden. podemos usar as suas próprias palavras para sumarizar a sua vida. Look at the end of the Gospel of John in John chapter 20, Olha comigo em João capítulo 20, no in finalzinho verse 31, do seu evangelho. This is Capítulo some- 20, versículo 31. sharing with us why he wrote this gospel. Aqui ele está compartilhando por que ele escreveu esse evangelho. He said, "These things have been written so that you may believe in that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you may have life in his name." Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. By believing in the Lord, we would have that life within us. Crendo no Senhor, então temos essa vida dentro de nós. Not just knowing the theology, not just knowing about him, Não apenas conhecendo a teologia ou conhecendo sobre o Senhor. not just knowing that Jesus is the Son of God, Não apenas conhecendo o Senhor Jesus como Filho de but Deus, believing in your heart, mas crendo no seu coração, having it impacting our life, tendo as nossas vidas and impactadas allowing that life to have preeminence within our own self. e permitindo então que essa vida tenha preeminência em nós mesmos. And then if we look at the end of his first epistle, Então também se olharmos no final da sua primeira epístola, in 1 John chapter 5, em, verse pri- 13, em 1 João capítulo 5, versículo 13. again, he tells us why he wrote this. Novamente aqui ele vai nos contar por que ele escreveu essa epístola. He says, "These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life." Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Again, he's writing to those who really have that heart that believe. Ele está escrevendo para aqueles que têm um coração para crer. And when he says that you may know you have eternal E life, ele fala, estou escrevendo para que vocês saibam que têm a vida eterna. this is not just a mental apprehension Isso of não é- knowing about it. Isso não é apenas um conhecimento apreendido sobre ele
nele, but it's an experiential knowing from your heart. mas é algo que você vai experimentar no seu próprio No coração. question, no doubt. Não tem dúvida nenhuma, não tem nenhuma I have the pergunta. eternal life living within me. Eu tenho a vida eterna habitando dentro de mim. Last night with the young people, Nesta noite para os jovens, very encouraging time. é um tempo de encorajamento. That we focused on the I am being with us. A noite passada compartilhamos com os jovens e foi de muito encorajamento para nós. That they might know the I am is with us all the time. E o tema foi: não temais, eu estou convosco todo o tempo. We have that eternal life. Então nós temos essa vida eterna. So when we speak about John being the apostle of recovery, Então quando falamos de João sobre o apóstolo da restauração, what is being recovered? o que tem sido recuperado, restaurado? What have ones gotten away from? Do que é que muitos têm se And desviado? what is John bringing them back to? O que o João está trazendo muitos de volta, restaurando-os a quê? Para quê? What's being recovered is the very life of our Lord Jesus Christ. O que tem sido restaurado é a própria vida do Senhor Jesus And Cristo. him having his rightful place of authority E ele ter o seu lugar de direito que ele tem, in our individual lives and our lives together. seja individualmente ou nas nossas vidas Him corporativas. having his rightful place among us. Dando ao Senhor Jesus o lugar que lhe é direito no nosso meio. Not just using his name, Não apenas usando o seu nome, not just singing songs não about him, apenas cantando cânticos acerca dele, not just chanting Jesus is Lord, não apenas proferindo que Jesus é o Senhor, but our very lives reflecting mas that as he is nossas Lord. próprias vidas refletindo que ele é Senhor. The actions that we speak within our lives testify of Jesus being Lord far more than the words we speak. As ações que testificamos nos nossos corações, com os nossos atos, falam mais alto de que ele é o Senhor do que nossas próprias palavras. When Brother T. Austin Sparks spoke about John's recovery effort, recovery ministry, Quando o irmão Austin Sparks compartilhou acerca de João como apóstolo da restauração, he said it's Christ having an ever increasing fullness in the lives of his people. ele disse: o que significa isso é Cristo tendo a sua vida aumentada em cada um do seu povo. An ever increasing fullness in the lives of his people. É um crescimento da vida do Senhor Jesus na vida do seu povo. I love that phrase, ever increasing. Eu amo essa expressão, um crescimento. At times do we feel like we have enough of Christ? Algumas vezes, we don't have. We do. Do we feel like we have enough? Algumas situações, algumas vezes que sentimos que nós temos o suficiente de Cristo. Oh, I know about this, I know about that. Eu já sei acerca dele, sobre isso, sobre aquilo lá. I've had this experience, I've had that Eu experience. já tive aquela experiência com ele, eu tive aquela outra. I'm pretty confident about what I know about Christ. Não, eu já tenho uma confiança boa do que eu conheço de Cristo. Paul testified he only knew him, he only saw in part. Mas Paulo testificou que ele via apenas em parte. There is so much more of Christ for each and every one of us to see and experience in our lives. Irmãos, há muito mais de Cristo que nós temos para experimentar em nossas vidas. The tragic transition that we make so often Agora, a trágica transição que com frequência nós fazemos is we make a transition from living for Christ é que nós fazemos a transição de vivermos em Cristo to just becoming very religious about the things of Christ. para nos tornarmos apenas religiosos acerca das coisas de Cristo. The outward form is the same. A forma exterior é a mesma. All the words are correct. Todo o mundo está correto, But within it, mas nisto aqui, where's the life? onde está a vida? It's just an empty shell. É como uma concha vazia. God's looking for the fullness of his son, life of his son to be expressed through his people. Mas Deus deseja ver a vida plena do seu Filho manifestada através de nós. His life is being recovered among us. A sua vida ser restaurada no nosso meio. Not simply a teaching, Não apenas um ensinamento, not simply certain doctrines, não apenas certas doutrinas, not simply some form of a meeting, não apenas certas formas de reunir, not simply some form of government over local não assemblies, apenas algumas formas de governo em alguns lugares, not getting correct titles for every servant
servant of the Lord. não títulos corretos para os servos do Senhor. He's looking for the manifestation of his life among his people. Ele busca pela manifestação da sua vida no meio do seu And povo. when there's that manifestation of life, E quando há essa manifestação de vida, we won't have to worry about the form of our meeting, quando tem, nós não precisamos nos preocupar da forma de nossas reuniões, because he's the head of it. porque Ele será o cabeça And he delas brings us into the fullness of e it. Ele nos trará para dentro da sua We don't have to plenitude. worry. We're thankful for what we know about him. Nós somos gratos por aquilo que nós já conhecemos dele, But as he reveals more of himself, that becomes heart knowledge. mas Ele deseja revelar mais de si mesmo para que seja agora um conhecimento de coração, We just don't have hope in our head. para que tenhamos uma esperança We diante just de don't know nós, him as the God of comfort. para que possamos conhecê-lo como Deus de todo But in a conforto, living, experiential way from our hearts, mas de uma maneira viva e experimental em nossos corações. we know of him comforting us. Nós o conhecemos We plenamente know we have an eternal hope planted within e us sabemos que temos plantado dentro de nós uma esperança eterna, because there's that life porque é uma questão da vida, leading us and guiding a us. vida nos guiando e nos liderando adiante. Now, oftentimes when we think of this matter of recovery, Com frequência, quando pensamos nesse assunto de restauração, we think of something that's just been lost. nós achamos que é algo que tem sido perdido. Now, there's a truth to that. Sim, há uma verdade nisso. In Luke 15, we have the story of how the lost coin and the lost sheep. Em Lucas 15 tem aquela parábola, aquela história da ovelha perdida e da dracma perdida. But John's burden is far more than just what was lost. Mas o encargo que João tinha vai muito mais além do que algo perdido. John's burden is that we would have a clear vision and understanding of what God's heart and purpose O is. encargo de João é que tivéssemos uma clara visão e entendimento de qual é o propósito de Deus. Getting back to the why has God saved us? Voltando ao início daquela pergunta, por que Deus nos salvou? Why has he brought us into the body of Por Christ? que Ele nos trouxe para dentro do corpo de Cristo? Why are we part of the family of Por God? que nós somos parte da família de There's a Deus? purpose in it. Há um propósito nessas And coisas. tragically, many have lost that E purpose. tragicamente muitos têm perdido de vista esse propósito. They had lost that at the end of the first century. Eles já perderam isso lá no primeiro John século. was bringing them back to that. E lá no primeiro século João já estava procurando trazê-los de volta. And in this hour that we're living E in, nessa hora em que nós vivemos, which John declares is the last hour, como João declarou lá naquela última, como João declara que é a última call hora, is going out to us. esse chamamento que ele fez lá nos alcança But hoje. just as John had a great challenge in his life, Exatamente como João tinha um grande desafio sobre a sua vida, we have a great challenge in this hour. nós também temos um grande desafio diante de nós nessa hora. Because ones that are living during a time of weakness are totally unconscious of their weakness. Porque aqueles que vivem em tempos de fraqueza, geralmente eles estão totalmente inconscientes da sua fraqueza. They don't know their true condition. Eles não conhecem a sua verdadeira condição. You look at the end of the Old Testament, Quando você olha para o fim do Novo Testamento, prophet after prophet in God's love is sent to the people of Israel. quando você vê no final do Antigo Testamento, você vai ver profeta e profeta sendo enviado para advertir o seu And povo. they were rejected. E eles rejeitaram They todos. said, "We're okay. Eles falaram, não, está tudo bem. We don't need you, Jeremiah." Não, Jeremias, nós não precisamos de ti. Jeremiah says, "All of your fancy words are but nothing." Jeremias falou, todas essas palavras aí elaboradas, bonitas que vocês têm, Look não at the são end of nada. it with the prophet Malachi. Olha para o profeta Malaquias, aquele último lá. The Lord says, "I have loved you." O Senhor disse, eu vos tenho amado. They say, "How have you loved us?" Como que o Senhor tem nos amado? They say, He says, "You've despised my name, you've robbed me, you've defiled me." E o Senhor falou, vocês desprezaram meu nome, vocês têm me roubado. They had no idea of their true condition. Mas eles não sabiam qual era a real condição deles. And if you quickly look at the end of the New Testament, Mas se você também olhar no final do Novo Testamento, we see the letter to that church of Laodicea. nós vamos ver aquela carta à igreja de Laodiceia. Revelation chapter 3. Apocalipse capítulo 3. As the Spirit is crying out to them. E ali o Espírito está clamando a eles. What was their true condition? Qual era a verdadeira condição They deles? said, "We're rich and we have need of nothing." Eles disseram, somos ricos, não precisamos de nada.
They did not know that they were poor and blind and naked. Eles não sabiam que eles eram pobres, cegos e nus. They didn't know their true condition. Eles não sabiam da sua própria And condição. brethren, this should be a great warning to us. Irmãos, isso deveria ser uma grande advertência para nós. Because sadly, in the days that we are living in, Porque tristemente, nesses dias nos quais vivemos, many believers don't know the true condition of muitos God's crentes people. não sabem da sua própria condição. We look around Christianity and once think everything's okay. Nós olhamos ao redor da cristandade e achamos que está tudo certo. We've got big buildings, Nós temos tido grandes construções, beautiful buildings, construções maravilhosas. great lively meetings. Nós temos reuniões aí We have grandes. the bands leading us in worship. Nós temos bandas que nos ajudam, nos Everybody liderando having a nos good cânticos. time. E aí todo mundo tem um tempo bom. We have big crowds. Nós temos grandes multidões. We have all the glitz and the glamour. Nós temos todo o glamour que nós precisamos ter. Yes, we have all the glitz and the glamour. Sim, nós podemos ter todo o glamour. But where is the glory of His presence? Mas onde está a glória da sua Where is presença? His life? Onde está a vida dele? Are we satisfied with just the external things that make us feel good? Nós temos nos tornado satisfeitos com aquelas coisas externas que nos fazem sentir bem. There's much mental knowledge today within the body of No Christ. corpo de Cristo hoje há tanto um conhecimento apenas mental. We can have many experiences Você pode ter muitas and experiências, many works, você pode ter muitas obras, but where's His life? mas onde está a Where's sua his vida? heart? Onde está o seu coração? Is His purpose in view? Onde está o seu propósito que ele tem? And are we comfortable just because we come to a meeting once or twice a week? Nós nos sentimos confortáveis por virmos a uma reunião uma ou duas vezes por That's semana. not what makes us spiritual people. E isso não nos fará pessoas espirituais. But to be clear, Mas when we are walking in His life, sejamos claros, quando andamos na sua we will vida, love to gather with the saints. nós amamos nos reunir com We os will santos. love to be in His Word. Nós amamos estar na sua We will palavra. love to pray. Nós amamos orar. We will do it out of a free will heart. Nós faremos todas essas coisas com o coração We will livre. love to be inconvenienced to serve a brother or sister. Nós sempre estaremos prontos para servir um irmão ou uma irmã. We will love to be active within the body of Nós Christ. amamos sermos ativos e servirmos no corpo de But Cristo. it's not those external things that make us spiritual. Mas não são essas coisas externas que nos tornam espirituais. Those are simply the fruit of His life being manifest upon Essas His coisas people. são simplesmente o fruto do Espírito que brota da vida dele em nós. Now, when we talk about God's people today being in a weakened condition, Quando falamos do povo de Deus estar hoje numa situação de fraqueza, we're not forgetting all the great things He has done. nós não estamos esquecendo as grandes coisas que eles já fizeram. We're not forgetting all that He's shown us of Himself. Nós não vamos esquecer de todas as coisas que o Senhor já nos The mostrou. blessing of being here, É uma benção estarmos aqui. the sweet fellowship we A have, comunhão doce que nós the temos. many dear brethren that we know. Muitos queridos irmãos que nós temos conhecido. But we're thinking, he reminds even those in Hebrews, Mas ele nos lembra, mesmo lá em Hebreus, as they were drifting away. que nós temos nos desviado. He says, remember, you were enlightened. O escritor diz, vocês antes foram iluminados. You endured some bad times. Vocês perseveraram em tempos difíceis. You were prisoners at times. Algumas vezes vocês foram Everything you prisioneiros. had was taken away from you. Mas agora, Everything you had was taken away from you. mas e tudo que vocês tinham lhes foi tirado. But God, they were forgetting that and drifting back. Mas os cristãos em Hebreus estavam esquecendo isso, estavam retrocedendo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are the most blessed people upon this earth. nós somos o povo mais abençoado sobre a face dessa May terra. we never take that for Que granted. nós nunca tomemos essas coisas como se não May we fosse not nada. allow ourselves to drift away or be distracted by other things. Que nós não nos permitamos nos distrairmos ou retrocedermos We dele. can become weary. Que nós podemos nos tornar cansados. In this body life, if our eyes aren't upon the Lord, we can become offended. Se os nossos olhos não estiverem no Senhor, nós podemos ficar We ofendidos. can become disappointed. Nós podemos ficar desapontados. But this is why in these days we're living in, Mas é- John's ministry is so essential. Mas por isso é que nesses dias que vivemos, o ministério de João é tão essencial. Because within Christianity today, whenever we see a problem, we automatically say it's complicated. Porque no cristianismo de hoje, qualquer problema que nós olhamos, nós dizemos é muito complicado.
But let me tell you one thing about Jesus Christ. Mas eu vou te dizer algo sobre o Senhor Jesus Cristo. There's not a complicated bone in his body. Não havia nenhum osso complicado no seu corpo. He is the most simple person you will ever meet. Ele seria a pessoa mais simples com quem você encontraria. He is God's one simple solution to every problem. Ele é a simples e única solução de Deus para todo problema. Coming back to Christ. Voltemos para Cristo. He is the way. Ele é o caminho. He is the call. Ele é o chamamento. He is the end of recovery. Ele é o final de toda a restauração. Having Christ in the rightful place within our lives individually and together. Temos que ter Cristo no seu lugar de direito, no seu lugar certo em nossas vidas Now, individuais is e that too corporativas. simple? Isso não é tão simples. We say, well, that might be a simple answer for this situation, but what I'm going through is more complicated. Então podemos dizer, não, para essa situação é difícil, mas quando eu trilho o meu caminho é complicado. I've noticed when we come to Brazil Eu sei que quando eu venho para o Brasil and I ask about a certain situation, e eu pergunto acerca de alguma situação aqui, quite often the first response is, com frequência a primeira resposta que eu obtenho é, well, brother, that's complicated. what? Brother, that's complicated. Brother there? No. When I ask you Yeah. about a certain situation, Yes, yes. your response to me is, brother, it's complicated. É, quando ele pergunta sobre o Brasil, e o Brasil lá, como é que tá? Eu falei, ixi, tá complicado. Yeah. But we're thankful how the Lord, we looked last night with the young people. Noite passada, nós vimos com os We jovens started lá. off by looking at 2 Corinthians 11. Começamos a compartilhar com eles em 2 Coríntios 11. Because what was Paul concerned about there Porque- with the Corinthians? Qual era a preocupação de Paulo para com os coríntios? That the enemy would lead them astray from a simplicity and purity of devotion to Christ. Que o inimigo pudesse desviá-los da simplicidade e pureza devidas a Cristo. We know the Corinthians had many problems. Nós sabemos que os irmãos ali em Corinto tiveram The muitos Lord problemas, had one simple answer for all of them. mas para todos os seus problemas o Senhor tinha uma resposta Bringing só. Christ into the situation. Traga Cristo para dentro dessa situação. Do we believe that? Nós cremos nisso. Now, I know if I say, do you believe it? Everybody will say amen. Eu sei que se eu perguntar, você crê? Todo mundo vai dizer amém. But as Mas- another brother asked one time, Como um outro irmão perguntou certa vez, do we really believe what we believe? nós realmente cremos naquilo que cremos? To add to that, E adicionando a isso, do we believe in our hearts nós cremos nos nossos corações what we say with our o mouth? que dizemos com a nossa boca. Do our lives reflect what we believe? As nossas vidas refletem aquilo que cremos. There's a little phrase that twists how we believe. É uma pequena frase que vai mostrar naquilo que cremos. And the little phrase is just two words. E essa frase é só duas palavras. But God. Mas Deus. But God. Mas Deus. We find ourselves in an impossible situation. Nos encontramos a nós mesmos em situações impossíveis. Maybe a brother has offended me. Talvez um irmão que me ofendeu. And somebody comes to me and says, Mac, E alguém chega a mim e fala, Mac, you need to reconcile with that brother. você precisa se reconciliar com aquele irmão lá. And I use the phrase, but God. Aí eu uso a frase, mas Deus. But how am I using that? Mas como eu estou usando essa frase? Do I say, but God doesn't understand this? Eu falo, mas Deus não entende isso? But God can't handle this? Mas Deus não pode resolver isto? But God hadn't been through this before? Mas Deus não passou sobre isso antes? Or do I say, Ou eu poderia dizer, but God is able mas Deus é capaz to do above and beyond what I ask or think? de fazer acima, além do que eu May pensava our ou imaginava. testimony be that God is able. Posso o nosso testemunho ser que Deus é There's a capaz. simplicity to that. Há uma simplicidade nisso. So often we want to know how things get worked out Com frequência nós ficamos imaginando como é que as coisas podem ser feitas before we even start the process of repentance and reconciliation. antes de pensarmos que o processo começa com arrependimento e depois a reconciliação. We trust Him. Confiamos nele. And we say, God is able. E aí dizemos, Deus é And capaz. this is where our hearts would to be. E é nessa posição que os nossos corações devem estar. When I was considering this matter of John as that apostle of recovery, Quando eu considerava essa questão de João como o apóstolo da restauração, there was three particular phrases that came to me from John's life. teve três frases que vieram ao meu coração acerca da vida de And João. others can pick different phrases. E claro- I'm not saying this is
all-inclusive list. Eu não estou dizendo que essa lista termina só, se compõe só dessas três. Vocês podem encontrar outras. But I saw three characteristics that were governing John's life. Mas eu queria ver com vocês três características que governavam a vida de João. The first was, behold the Lamb of God. A primeira expressão que ele diz é: eis o Cordeiro de Deus. The second was, abiding in him. A cerca é: permanecei nele. The third was, knowing him. E a terceira é: conhecei-o. Beholding, abiding, and knowing him. Então, eis ou contemple, habite e conheça-o. We're familiar if you look at John's gospel. Nós somos já familiares quando olhamos no Evangelho de As we João. look at this first phrase, on behold the Lamb of E God. lá nós encontramos essa primeira frase: eis ou contemple o Cordeiro de At Deus. John 1, verses 35 and 37. João 1, 37, João 1, 35 e 37. It said again the next day, John, this is John the Baptist. No dia seguinte estava João, está falando aqui de João, claro. The next day, John the Baptist was standing with two of his disciples, and he looked at Jesus as he walked and said, behold the Lamb of God. And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus. 35 ao 37. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Now at this time, John the Apostle was a disciple of John the Baptist. Nesta época aqui, João o apóstolo, ele era discípulo de João Batista. And the challenge I have right now is to try to keep them separate. E o desafio que eu tenho agora no compartilhar é manter esses dois personagens distintos, But separados. if I get them confused, you're good enough Bible scholars, you know who I'm really talking about. Mas se eu errar aqui e trocar o nome deles, você vai saber distinguir. But John the Baptist had many disciples, João Batista tinha muitos and discípulos. two of them were Andrew and John. E dois deles eram André e João. And they were very faithful to John the E Baptist. eles eram fiéis, muito fiéis a João Batista. Because as soon as and they had taken in and learned from John the Baptist. Porque eles aprenderam de João Batista. Because what was John the Baptist's testimony? Porque qual era o testemunho de João Batista? I am only a voice preparing the way. Eu sou apenas a voz que clama no deserto. Estou preparando o caminho. And John the Apostle got that message. E João, o apóstolo, ele capturou, ele pegou aquela mensagem. when John the Baptist says, behold the Lamb of God, Então, quando João Batista falou, contemple, eis o Cordeiro de Deus, they knew eles sabiam, from John the Baptist's teaching, pelo ensino que João Batista estava pregando, that's who they should be with. que aquele, então, era aqueles que And eles they esperavam. made a choice. Então, eles fizeram uma escolha. And they left John the Baptist. Eles deixaram João Batista And they started following our Lord e Jesus. começaram a seguir o Senhor Jesus. Now this was a tremendous choice. Aqui está uma tremenda escolha, Because they were very devoted disciples to John the porque eles Baptist. eram discípulos muito devotados a João Batista. John the Baptist had helped them. João Batista tinha ajudado-os. They had grown in their knowledge of the Lord through John the Baptist. Eles tinham crescido no seu conhecimento do Senhor através de João They Batista. greatly loved John the Baptist. Eles amavam muito João Batista. But they immediately left him when he said, behold the Lamb of Mas God. quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, eles imediatamente deixaram João And we Batista. know from other places in scriptures, not all of John the Baptist's disciples left him. E nós sabemos que em outros escritos, não apenas os discípulos de João Batista o deixaram. But John the Apostle, he got it. Mas João, o apóstolo, ele recebeu aquela mensagem. Ele Got capturou what John the aquilo. Baptist was saying. Ele capturou de verdade aquilo que And João when Batista he disse. saw that Lamb of God, he left John the Quando Baptist. ele viu aquele Cordeiro de Deus, ele imediatamente deixou João Now Batista. John, the apostle, he'd seen Jesus before. Agora, didn't see? He had seen. Agora João, o apóstolo, ele já tinha visto o The Senhor physical, he antes. had seen this physical man, Jesus, Ele já before. tinha visto aquele Jesus fisicamente, ele já tinha visto ele But antes. he didn't recognize him as the Lamb of God. Mas ele não havia reconhecido como o Cordeiro de Deus. But when John the Baptist declared, behold the Lamb of God, John the apostle's eyes were open. Mas quando João Batista declarou, contemple, eis o Cordeiro de Deus,
João, o apóstolo, teve os seus Saw olhos beyond abertos. just the person of Jesus to the Lamb of E ele God. viu além, naquela pessoa, além apenas daquele Jesus And this first físico. step that John makes is a tremendous lesson for us in days of recovery. E esse passo que João deu é uma tremenda lição para nós nesses dias de restauração. Because one question that we should always be asking ourselves Porque uma pergunta que todos deveríamos constantemente estar nos fazendo: is, who are we following? quem nós seguiremos? Are we following the Lord or are we following a man? Nós seguiremos ao Senhor ou seguiremos aos Are we homens? following just a servant of the Lord or are we following the Lord? Nós seguiremos a um servo do Senhor ou seguiremos ao Senhor? As we said, we're very thankful for the ministry of John the Baptist. Nós já dissemos a gratidão que temos pelo ministério de João Batista, But we could, tragically, mas tragicamente, at various times, ones have followed a man more than followed the Lord. há muitas situações que as pessoas estão seguindo os homens do que o Senhor. But we are very thankful Mas somos muito for gratos all the servants of God. por todos os servos de Deus, Because of them, we wouldn't, if it wasn't for them, we wouldn't be here. porque se não fosse por intermédio deles, nós não estaríamos aqui. But we need to be aware Mas precisamos estar that cientes. unconsciously we might be following them. Inconscientemente, podemos estar seguindo os homens. One of my favorite things to study is church history. Um dos meus assuntos favoritos para estudar é sobre história, And I'm going to a história da condense, igreja. I'm going to condense a story. E eu quero condensar a história para você. Because of persecution in England, many left England and came to the United States. Por causa da perseguição na Inglaterra, muitos deixaram a Inglaterra e foram para os Estados Unidos. Persecution of Christians, be clear. Eu estou dizendo a perseguição que houve na Inglaterra contra os cristãos, é claro. And there was one dear servant of the Lord in England. E na Inglaterra havia um querido servo do Senhor. He was going to stay there and continue to serve the brethren. Ele continuou na Inglaterra e continuou servindo os irmãos lá. But as some within his congregation were leaving, going to the United States. Mas alguns da sua congregação estavam... They weren't the United States then. They Yeah, went to America. Okay. Mas alguns da sua congregação estavam deixando e estavam indo para a América. Não era Estados Unidos ainda. As he's telling them goodbye on the boat, E quando ele estava dizendo adeus para eles no barco, eles said, indo, everything that God has revealed to me of Christ, Ele I've disse- tried to share with you. ele diz: tudo que Deus revelou a mim acerca de Cristo, eu tentei compartilhar com você. But I am very confident Mas eu tenho bastante segurança aqui, that God has much more of Christ to reveal to you. que eu tenho que Deus tem muito mais de Cristo para revelar a cada um de vocês. And as you go to this new place, E à medida que vocês então vão para esse novo lugar, and as ones reveal more of Christ to you, e aí Deus revelar mais de Cristo a vocês, receive from them just as you would have received from me. e outros lá naquele lugar que vocês estão indo revelar mais de Cristo de vocês, receba da mesma maneira que tem recebido de Brothers mim. and sisters, there's so much more of Christ to be Irmãos e revealed. irmãs, há muito, tanto de Cristo que precisa ser revelado a And we're nós. thankful for helps from Watchman Nee and Brother Sparks and Nós Stephen somos- Kong and brothers here. Nós somos gratos pela ajuda que obtivemos de Watchman Nee, Stephen Kong, o irmão Sparks e muitos outros. But there's one common characteristic of these servants of God. Mas há em todos esses servos uma característica que é comum a todos. They don't draw us to themselves. Ele não trazia as pessoas para si mesmo. They point us to Christ. Ele apontava para Cristo. And they want us to see more and more of E Christ. eles queriam que víssemos mais e mais de Cristo. We are not their disciples. Nós não somos discípulos deles, We are disciples of nós Christ. somos discípulos de Cristo. And He's wanting us to learn more and more of Him. E Ele deseja que aprendamos mais e mais dele We mesmo. see the manifold wisdom of God in using a Peter and a Paul and a John and many others in the New Testament. E que possamos ver a multiforme sabedoria de Deus olhando para Pedro, Paulo e muitos outros na palavra de Deus. That same wisdom is here among us today. É a mesma sabedoria que tem no nosso meio hoje. Thank the Lord that the secret within John's life Graças a Deus que o segredo da vida de João was he was continuing to behold the Lamb of é God, que ele continuou a contemplar o Cordeiro de keeping Deus, Christ before him. mantendo Cristo diante dele. If you look towards the end of the Gospel of John, Se você olhar no final do Evangelho de João, as I said, I'm having to summarize here. e eu estou tentando sumarizar aqui.
We know after the crucifixion, some of the disciples went fishing. Depois da crucificação do Senhor, alguns discípulos foram pescar. They fish all night and they don't catch anything. Eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. There's a man on the shore that tells them to put their net on the other side. E aí um homem que estava na praia disse-lhes para jogar a rede naquele lugar ali. And they do that and they catch all the fish, overflowing amount. E eles fizeram isso e pegou muito peixe. What is John's reaction here? Qual foi a reação de João ali naquele John momento? is the one that says, "It is the Lord." Foi João que falou assim, é o Senhor. None of the others recognized him, Nenhum dos outros reconheceu que era o Senhor. but John recognized him. Mas João o reconheceu. Remember, at the beginning of the gospel, John didn't recognize the person Jesus. Vocês se lembram que no início do seu evangelho, João não reconheceu o Senhor? John the Baptist helped him. Foi João Batista que teve que At this ajudá-lo. point in time, Neste tempo e hora. John's relationship with the Lord has grown in such a way Naquele tempo lá na praia, o that conhecimento, even though others didn't recognize him, o conhecimento que João tinha do Senhor cresceu de tal maneira John says, "That's the Lord. Behold the Lamb of God." que mesmo que os outros não reconheceram que era Jesus, João disse, contemple, He eis o kept his Cordeiro de eyes upon Deus. him. He got to know him. Ele abriu os seus olhos diante dele e chegou a conhecê-lo. When you come to the book of Revelation, Quando chegamos no livro de Apocalipse, what is the book of Revelation about? o livro de Apocalipse trata de quê? The book of Revelation is about the testimony of the Lamb of God. O livro de Apocalipse trata do testemunho do Cordeiro de Deus. The Lamb of God that overcame as a lamb, not as a lion. O Cordeiro de Deus que venceu como um cordeiro e não como um leão. As you look at the Lamb of God within Revelation, Quando você olha para o Cordeiro de Deus ali em Apocalipse, I'm going to do some chapters here. eu vou falar alguns capítulos A aqui. quick summary. Eu vou dar um sumário rápido. But if you look at chapters 4 and 5, Quando você olha em Apocalipse 4 e 5, what do you see there? o que você vê lá? We see the enthroned Lamb of God, Você vê o Cordeiro de Deus the entronizado, worthy one, the Lion of the tribe of Judah. aquele que é digno, o leão da tribo de Judá. You move on to chapters 6 through 11. Capítulo 6 ao 11. You see the sovereign Lamb of God, Você vê o soberano Cordeiro de Deus. taking the kingdom of this world and making it the kingdom of our Lord in Christ, Ele é rei dessa terra e rei de todas as coisas. testifying of that victory. Os reis dessa terra e todos os reis testificam que ele é o If vitorioso. you look at chapters 12 through 20, Capítulo 12 ao 20. you see the overcoming Lamb of God. Você vê o Cordeiro de Deus que venceu. He's upon that E throne, ele está sobre aquele trono, defeating the enemy. derrotando os That inimigos. victory at Armageddon, Aquele que é todo vitorioso. seeing him. Estão observando. That testimony of that bride made herself E ready. temos o testemunho de que a noiva já está pronta, a si mesma se ataviou. And finally, in the last two chapters, 21 and E 22, finalmente nos capítulos 21 e you 22, see the eternal Lamb of God. você vê o eterno Cordeiro de That new Deus. Jerusalem, the new heaven, new earth. Novos céus e nova terra e a nova The Lamb Jerusalém. upon the throne forever and ever. E o Cordeiro sobre o trono para todos sempre. When you look at the book of Revelation, Quando olhamos para o livro de Apocalipse, what do you see? o que você vê? Do you see judgment? Do you see scary things? Você vê coisas assustadoras, você vê julgamento. The book of Revelation, that's the short name. O livro de Apocalipse tem esse nome pequeno. What's the full name? Qual que é o nome It's pleno? the todo nome? revelation of Jesus Christ. O título do livro todo é Revelação de It's the Jesus Cristo. revelation of the Lamb of God. Apocalipse significa revelação do Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. That's the key to understanding Revelation. Aqui está a chave para entendermos o livro de That's Apocalipse. the key to the Christian life. A chave para a vida cristã está aqui Is pressing on e continua. to know him more and more. Devemos conhecê-lo mais e mais. This is the magnificent Christ. Há uma magnificência em Cristo. John gives us a full panoramic view of E Christ. João nos dá uma vista panorâmica do Senhor Jesus And that's Cristo. why it's so essential to this ministry of his. Por isso é tão essencial no seu ministério. Walking daily, beholding the Lamb of God. Andem diariamente contemplando o Cordeiro de Deus. After John he had left and he was with the Lord, Depois que João, então, ele começa a seguir o Senhor. he's there and if you go back to John 1, Vamos voltar para João capítulo 1. he actually hasn't left yet. Na He's verdade, standing there with him and ask him a question. ele vai fazer uma pergunta ao Senhor antes de If we seguir. look at chapter 1, verse 38, No versículo, chapter 1, verse 38, capítulo 1, versículo 38. we see the second characteristic of John's life.
Nós vamos ver uma segunda característica da vida de João. After John and his brother had started to follow Jesus, Depois que João e seu irmão começaram a seguir a Jesus, Jesus turns and saw them following and says to them, "What do you seek?" They said to him, "Rabbi," which is translated means teacher, "where are you abiding?" 38. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe, Rabi, que quer dizer mestre. Where are you abiding? Onde assistes? Onde o Senhor mora? And he said, "Come, you will see." So they came and saw where he was staying and stayed with him that day, for it was about the 10th hour. Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. We see John from the very beginning. He's saying, "Lord, where are you abiding? I want to be with you. I want to live with you. I want to stay with you." Nós vemos logo no início João perguntando ao Senhor: Senhor, onde moras? Eu quero morar no mesmo lugar, eu quero permanecer contigo. Now, there was no other place he wanted to be. Não tem outro lugar para onde eu queira ir. His heart had been captured. O seu coração havia sido capturado. Now, he didn't know what all was ahead of him, Ele não sabia tudo o que estava diante but he had dele, been captured by the love of mas ele foi Christ. capturado pelo amor de Cristo. We see ones when they touch the Lord in such a magnificent way. Nós vemos aqueles que, quando eles tocam o Senhor de uma maneira They magnificente, might not know what all is ahead of them, eles podem não saber o que está diante deles, but they surrender to him, they trust him, mas eles se rendem ao Senhor e confiam and they nele, keep their eyes upon e him. mantêm sobre ele os seus olhos. Remember at the beginning of the Gospel of Luke, Vocês se lembram do início do Evangelho de Lucas? when the angel visits Mary and says, "You're going to conceive a child." Quando o anjo visitou a Maria e disse: Você vai conceber, você vai ter um menino. What is Mary's response? Qual foi a resposta de Maria? "Behold your bondservant. Eis aqui a escrava de amor do Be Senhor. it done to me according to your word." Que seja feita em mim a tua vontade. She didn't know what all that would entail. Ela não sabia aonde isso ia levá-la. John the apostle didn't know what all it would entail João, o abiding with apóstolo, ele Christ. não sabia o que lhe aconteceria estando com Cristo. But he was caught. Mas ele foi agarrado, captured. ele foi pego, And ele he foi wanted capturado. he knew that's where he wanted to learn of Christ. E isso ele significa que ele queria aprender mais de Cristo. Because as we abide in Christ, Porque se nós habitarmos em Cristo, permanecermos em Cristo, there's another phrase that is used. há uma outra frase que é usada. As we are abiding in Christ, Se we're nós- committing ourselves to be active participants in the school of Christ. Se habitarmos em Cristo, nos permitiremos nos tornar participantes ativos na escola de Cristo. Because as John spent more and more time with Christ, Porque João agora vai gastar mais e mais tempo com Cristo. we see a great transformation within his life. E aí nós vamos ver uma grande transformação And we ocorrendo see na his sua vida. eyes being opened to see more and more of who Christ E os is. seus olhos sendo mais e mais abertos para ver quem Cristo é. What is the desire of our heart, brothers Qual and é o sisters? desejo do nosso coração, irmãos e irmãs? Have we seen Christ in such a way Nós já temos visto Cristo de tal maneira that he is that preeminent one in our life? que ele tem se tornado o preeminente em nossas vidas. I received a question the other day. Um outro dia desse eu recebi uma pergunta. How can I learn to hear more of the voice of the Lord? Como é que eu posso aprender? Alguém perguntou para ele, como é que eu posso aprender a ouvir mais a voz do Senhor? I think that's an excellent question. Eu acho que essa é uma pergunta excelente. How do we learn to hear the voice of the Lord? Como é que nós vamos aprender a ouvir a voz do Senhor? Well, what organ do we use to hear the voice of the Lord? Qual o órgão do nosso corpo usamos para ouvir a voz do Senhor? Oftentimes we're thinking of our mind. Algumas vezes achamos que é a nossa mente, Yeah, we can hear this. então a gente vai But the perceber organ to que... hear the voice of the Lord is our hearts. Mas o órgão do nosso corpo para ouvirmos a voz do Senhor é o nosso coração. Because what we love in our hearts Porque o que nós amamos de coração is what we hear. é aquilo que ouvimos. If you're in love with something, Se você estiver amando alguma it coisa, doesn't matter all the chaos that can be out there. não importa a situação se estiver caótica ao You'll redor hear de that tudo, voice. você vai ouvir a voz daquilo que você ama. A mother can hear the voice of her child crying. Uma mãe é capaz de ouvir o choro do seu filho. A young person walking down the street, Um jovem que está andando aí na rua, they love Taylor Swift. eles amam ouvir a Taylor Swift. They're going down the street Eles estão andando aí na rua. and they hear music all different places. E aí tá a música para todo lado. But as soon as their ear hears a Taylor Swift song, Mas aí assim que tocam a música da Taylor Swift, that's where they go. é aí que ele vai para lá.
Some of us love sports. Alguns de nós amamos os esportes. We can hear a lot of things about sports. Podemos ouvir muitas notícias sobre In the esporte. midst of the chaos, but somebody mentions our team. E mesmo no meio do caos, se alguém mencionar o We nome do tune nosso time, everything else out a gente deixa tudo de lado and we listen to that. e nós vamos ouvir aquilo lá. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, our hearing the Lord's voice, nós ouvirmos a voz do how Senhor. much we hear of His voice, O quanto ouvimos a voz dele is in relationship with our love for Him. está relacionado com o nosso The amor por more ele. our hearts fall in love with Him, Quanto mais nossos corações the estiverem more the apaixonados other por ele, voices of this world will fade away. mais as outras vozes desse mundo And in the midst desaparecerão. of the chaos, confusion of this world, E no meio do caos e da confusão neste mundo, when that still small voice speaks to us, quando aquela voz calma, ela nos falar, we'll hear it in the midst of everything. nós a ouviremos no meio de qualquer coisa. We learn. It's a learning process. É um processo de It's a aprendizado. process we go through in É um life processo que passamos através da nossa vida, because He's unfathomable. porque ele é We inesgotável. learn of Him. Nós It aprendemos brings dele us great satisfaction. e isso nos traz uma grande But satisfação. with the satisfaction we have from Him, Mas essa satisfação que temos nele it creates a hunger deve criar em nós uma to know fome Him more and para more. conhecê-lo mais And e this mais. is what was going on within John. E é isso que estava ocorrendo na vida de João. John had finally seen the Lamb of God that his parents had told him about, that John the Baptist had told him about. João finalmente viu o Cordeiro de Deus que os seus pais haviam lhe contado He e agora probably thought finalmente he had- João Batista lhe contou. Sorry. He probably thought he had arrived. Provavelmente ele achou que tinha chegado. Little did he know he was just starting. Provavelmente, sorry brother. John thought that he had arrived. João achou então que tudo já tinha se cumprido, Little did he know that he was just starting. mas ele mal sabia que ele estava apenas começando. We can look at a couple of examples of John learning. Nós podemos ver alguns exemplos do aprendizado de João. We can look at Luke chapter 9. Olhemos em Lucas capítulo We're not going to 9. have time to look at the details of these. Não vamos ter tempo de olhar os detalhes. Lucas But 9. there's several incidents in this chapter where the Holy Spirit's working in John. Há alguns incidentes relatados aqui de como o Espírito Santo estava trabalhando na vida de João. If you look at verse 46, Capítulo 9, versículo 46. it's you can see the spiritual condition of the E disciples. você vai ver a situação espiritual dos discípulos do Senhor. What are they doing? They're arguing who's the O greatest. que eles estão fazendo aqui? Eles estão disputando That de quem é o maior. argument still goes on today among the servants of God. E entre os servos de Deus, essa discussão ainda continua nos dias de hoje. I am the greatest. Eu sou o This, maior. on and on. E aí isso continua. But then if you look in verse 49, Mas se você olhar comigo no versículo 49, and John speaks, aí João aqui vai falar. it says, Master, we saw someone casting out demons in your name. We tried to prevent him because he does not follow along with us. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios, lhe proibimos, porque não segue conosco. But Jesus said to him, do not hinder him, for he who is not against you is for you. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. That focus, John, he's not with us. Então João falou assim: Ele não está conosco, eles não Now, estão conosco. as you look at this, Se você olhar para isso, there's no evidence that the man that was casting out demons was doing anything wrong. não há nenhuma evidência de que aquele que expelia demônios estava fazendo qualquer coisa errada. He's using the name of Jesus for good. Ele estava usando para o bem o nome de Jesus. No evidence that he's self-serving, looking for his own self-glorification. Não tem evidência de que ele expelia demônios para sua própria What glorificação. was John's issue? Qual que é a questão de João aqui? He's not with us. Ele não segue conosco. And John, the Lord responds, Aí o he Senhor who is responde. not against us is for E o us. Senhor responde: Quem não é contra vós outros é por vós. What a lesson in these days. Que lição para nós nesses dias. What's our perspective and attitude of ones not with us? Qual é a nossa perspectiva para com aqueles que não seguem conosco? Because within this incident within John's life, Porque nesse incidente aqui na vida de João, we see the selfishness of religion. nós vemos o egoísmo da religião. How easy religion can become so narrow and exclusive. Como a religião ela pode se tornar tão estreita e inclusiva. Ones can think, I'm Exclusiva. superior. Então alguém pode dizer: Eu sou superior. My special relationship with the Lord. Eu tenho um especial relacionamento com o Senhor. My knowledge of the Lord. O meu conhecimento, Senhor. My understanding of this. O meu entendimento sobre esse assunto. Look at how much better we are. Olha o quão melhor nós somos. And then
we start basing our whole understanding around, and we create a little box that if people aren't in it, they're against us. E nós pegamos todas essas coisas e tornamos nossas e as colocamos dentro de uma caixa e passamos a rotular aqueles que não seguem conosco. Brothers and sisters, God is doing a great work in this hour. Irmãos e irmãs, Deus está fazendo uma grande obra nesta hora. Yes, there may be many Sim. within the family of God that are not walking according to the way maybe we understand. Sim, claro, há muitos no corpo de Cristo, no meio do povo de Deus, que não estão andando da maneira que nós entendemos que devemos andar. But many of them are also faithfully following the Lord in the light that they have. Mas muitos deles têm seguido fielmente o Senhor na luz que eles têm tido. Now to be clear, Agora estejamos claros aqui. the Lord isn't speaking about ones that are teaching heresy or in sin. O Senhor não está falando daqueles que ensinam heresia ou estão em pecado. This is a whole other situation. Aqui é uma outra, isso é uma outra But if situação. we truly see the body of Mas Christ, se nós verdadeiramente vermos o corpo de Cristo, not just understanding the teaching about it, não apenas entendendo o ensinamento sobre o corpo we de Cristo, gladly embrace all of our brothers and nós sisters. alegremente seremos capazes de abraçar todos os irmãos e Now, irmãs. we might not embrace their particular practices or beliefs, Nós podemos não abraçar particularmente as suas crenças but we can e embrace doutrinas, them as a person in fellowship. mas podemos recebê-los e abraçá-los na comunhão que temos. Christ is in them, Christ is in us. Cristo está nele e Cristo está em nós. And our fellowship is in Christ. E a nossa comunhão é em Cristo Jesus. Again, we're not talking about ones in heresy or sin. Não estamos falando de alguém que está em pecado ou pregando alguma But heresia. John learned a lesson. Mas João aprendeu uma lição. And that's why he encourages us in his first gospel. E é por isso que ele nos encoraja no seu primeiro evangelho. As we walk in his life, À medida que se andarmos na luz, as we walk in that light, se andarmos naquela luz, we have fellowship with other nós believers. temos comunhão uns com os outros. Precious part in that first chapter. Que algo tão precioso no capítulo 1. We see this as brothers and sisters are walking together. E como irmãos e irmãs que estamos caminhando juntos. This is the visible testimony of the Lord Jesus Este upon this deve earth. ser o testemunho visível do Senhor Jesus sobre essa terra. Now, as you continue on in Luke 9, Olha comigo aí, continua a ver comigo em Lucas there's capítulo another 9. lesson that John learns. Em Lucas capítulo 9 há uma outra lição que João está aprendendo aqui. Now, the Lord is headed to Jerusalem. O Senhor está indo para Jerusalém. And if you look in verses 51 to 56, Olha comigo o versículo 51 e 56. he wants to pass through a Samaritan village. Aí o Senhor está indo para Jerusalém e tem que passar, ele vai passar por um lugar na Samaria. And they say, no, you can't. Aí os samaritanos falam, não, por aqui você não vai passar. John was very loyal to our Lord. João era muito leal ao nosso Senhor. But we can see also John had a wrong spirit. Mas podemos ver que João também ele tinha um espírito errado. Because he looks to the Lord. He says, Lord, you want me to call down fire from heaven upon these ones? Ele olhou para o Senhor e falou, Senhor, quer que eu mande descer fogo do céu e consuma esses aqui? We see John, he had an intense, absolute nature. Ele tinha uma natureza tal e absoluta que João tinha. There was a loyalty to Jesus. E ele era absolutamente leal ao Senhor Jesus. He was defending his master's honor. You reject him, I'm going to take you out with fire. Ele estava defendendo a honra do seu Senhor. Vocês rejeitaram ele, eu vou consumi-los em fogo. He might have been well intended, but it's the wrong spirit, and Jesus rebukes him. A intenção era boa, mas o espírito estava errado. Aí Jesus vai repreendê-lo. Now, actually, John had great faith. Na verdade, João tinha grande fé. John had the faith of Elijah. É a mesma fé de Elias. Eu já I'll tinha. call down fire. Eu vou clamar aqui e The vai Lord descer said, fogo do you céu. don't know what spirit you're of. Mas Senhor, você não sabe de que espírito sois. It's a picture of one who doesn't know himself. A figura aqui é de But alguém as que não he's in conhece the a si school mesmo. of Christ, as he's abiding, as he's learning in these lessons, Mas assim, ele está na escola de Cristo, ele habita em Cristo, ele está what does aprendendo John mais. write to us in his first epistle? E aí na primeira epístola de João, o que ele vai nos escrever lá? 1 John chapter 4, verse 1 1 João capítulo 4, versículo 1. says, test the spirits. Ele fala, testem os espíritos. John said, believe Provai. me, I've been of a wrong spirit. João está falando, provai os espíritos. Pode acreditar em mim, eu já We need estive to no espírito test the errado. spirit. Então devemos provar os Is espíritos. it of Christ? Se é Cristo. We know there are false spirits out there. Sabemos que há falsos espíritos They aí can fora. look very religious. E esses espíritos podem se parecer muito They can look religiosos. very good. Pode parecer algo bom. But their origin is not of Christ. Mas a origem deles não está em Cristo. This is why we need, as we know Him, Então, se conhecermos o Senhor, what is the test of a spirit? When you test something, you have to measure it against something else. quando você testa alguma coisa, você pega isso aqui e mede
com aquela outra coisa ali. What is the one standard we have? Qual é o único padrão que nós What's temos? the one plumb line we have? Qual é o único prumo que nós temos? It's Christ. É Cristo. Is this spirit, is it edifying Christ? Esse Espírito está edificando Cristo? Is it bring one to Christ? Esse Espírito está trazendo outros a Or does Cristo? it separate? Ou está gerando Does it separação? discourage? Ou trazendo it discórdia? condemn? Ou trazendo condenação? Is it just focusing on an outward form or practice? Ou está apenas colocando o foco na Or prática is externa? it the spirit of life we have in Christ Jesus that has overcome and set us free? Ou é o Espírito que nós temos no Senhor Jesus Cristo que venceu todas as coisas e nos libertou? What we see in these two stories here of John Quando nós olhamos para essas duas histórias na vida de João, was that John was teachable. João, ele era ensinável. And in these days we're living in, brothers and sisters, we need to have a teachable spirit. Irmãos e irmãs, nesses dias nos quais vivemos, precisamos ter um coração ensinável. Many have said that another word for teachable, Nada? many have said another word for teachable Muitos têm dito que há um outro mundo ensinável. Há uma palavra. I didn't understand. Okay. And if you wanted to substitute another word for teachable, Se você quiser uma outra palavra para usar no lugar de ensinável, you could use the word humble or humility. você pode usar a palavra humilhar-se ou humildade. Somebody who's humble is always receiving, always teaching. Alguém que ele se humilha é alguém que está sempre tendo um coração ensinável. Have you ever tried to teach a proud person something? Você já tentou ensinar um orgulhoso? They already know it all. Eles já sabem tudo. But there's that spirit of teachableness, that spirit of humility. Mas o espírito ensinável, ele é um espírito de humildade. This is how we need to be living in this day. É assim que precisamos viver nesses dias. You see, we mentioned the church of Laodicea. Nós mencionamos anteriormente a igreja de Laodiceia. They weren't teachable, they weren't correctable. They said, we have need of nothing. Eles não eram ensináveis. Eles falaram, não, nós não precisamos de nada, não temos necessidade de coisa alguma. As we move on along in John's life, E à medida que prosseguimos olhando a vida de João, we see the Lord. There's a story in Matthew 20 há uma história em Mateus capítulo 20. where John and all his brother, they're asking for preferential treatment. João e seu irmão está pedindo por uma deferência no tratamento do Senhor para com eles. Matthew 20, 20 to 28. Mateus 20, 20 a 28. And in this story, this is where the Lord reveals the true character and nature of the kingdom of God. E aqui nessa história o Senhor vai revelar o verdadeiro caráter do reino dos céus. Remember, at this time, many Jews had a wrong concept of the kingdom of God. Naquela época, muitos judeus tinham uma concepção errada do reino de They Deus. thought the Messiah was going to come as a mighty lion and king and destroy Eles- the Roman Empire and set up his kingdom on earth. Muitos achavam que o Messias viria em poder como um leão e destruiria todo o poder dos judeus. But he shows them this in this chapter here. He shows them the true nature, character of the kingdom. Mas nessa porção, o Senhor Jesus vai mostrar-lhes a verdadeira natureza do reino de Deus. John asked if he could sit on one side, his brother on the other side. Então ele pede se ele poderia sentar de um lado do Senhor e o irmão dele do outro lado. Blatant ambition, totally ignorant in É this. uma ambição própria, uma And ignorância. it's grande. funny, all the others, they became mad and indignant at them because they wanted to be there. E os outros se indignaram porque o João chegou primeiro. And the Lord, he kind of almost laughs. He says, you don't even know what you're asking. Aí o Senhor fala, vocês não sabem o que estão pedindo. They said, yes, we will. We'll do it. We'll do it. Não, sim, Senhor, nós sabemos. He said, Fazer. no. Ele falou, não. But I'm condensing too much. I'm leaving out that. Não, brother, it's okay. But we see here how as the Lord reveals the true character and nature of the kingdom. Mas aqui vamos ver como o Senhor revela, de uma maneira condensada, a natureza do reino dos céus. He shows them that the king came as a servant. Ele mostra-lhes que o rei veio para servir. In his kingdom, E no seu reino, the least is the greatest. o menor é o maior. In his kingdom, the king is a servant of all. No seu reino, o rei é servo de Because that todos. king came to serve and not to be served. E o rei veio para servir e não So para ser contrary servido. to this world. Tão contrário a este mundo. Ones have described it as an upside down kingdom. O reino dos céus é um reino de cabeça para baixo, considerando este mundo. The servants, they're the great ones. Lá, os servos são os They maiores. serve everyone. Eles servem todos. The character of that kingdom, A característica do reino de Deus again, is that character of humility. é um caráter
de humildade. And John's eyes are open to a different perspective. E os olhos de João foram abertos para uma nova perspectiva. And what becomes real to John E o que vai se tornar então real para João is he remembers what John the Baptist had been teaching them. é que ele vai se lembrar do que João Batista o ensinava. He must increase, Ele deve crescer, I must decrease. eu devo diminuir. John was thinking too high of himself. João estava pensando muito alto de si He was mesmo. starting to see the reality. Oh, I must decrease. Aí agora ele vai ver a realidade. Não, eu I'm preciso serving this diminuir. kingdom which is upside down. Para servir nesse reino dele, é como é o That contrário, é de became cabeça para reality in baixo. his heart. Como a realidade do reino veio para o coração dele. I actually think that as John, in that spirit of humility, Eu creio que João, no seu espírito de as he humildade, was seeing himself as a servant of all and not thinking of himself, ele estava se vendo agora como servo de todos, não pensando mais em I si mesmo. actually think that's why he never mentioned his name in any of his writings. E é por isso que eu penso que ele não menciona nas suas epístolas, seus There was escritos, no seu need to próprio mention nome. his name because he was just a servant. Para que vai mencionar o seu nome nos seus escritos? He Se ele é didn't need apenas to um boast servo, of who he was. ele não precisava He ficar learned orgulhoso. that spirit. Não, ele tinha aprendido Now that's just my daquele thought. espírito. Agora é apenas Ones um might have pensamento. other thoughts. É um pensamento que eu But this tenho. was a real crisis point in John's life. Mas aqui está uma crise real, um ponto de virada na vida de João. It changed his whole perspective. Vai mudar toda a perspectiva dele. John's interest, his purpose became more focused on Christ. E os propósitos e interesses de João a partir de agora Serving vão ser Christ, focados serving mais em his Cristo, purpose. servindo a Cristo e o Not seu serving his own propósito, purpose. não servindo os seus próprios propósitos. And we see the impact of this on E nós John. vamos começar a ver o impacto disso na vida dele. Because in John chapter 13, Porque em João capítulo 13, they're in the upper room, lá naquele cenáculo, and John is laying on the Lord's breast. ali João está se reclinando no peito do And Senhor. Peter asks him, Lord, who's going to deny you? Aí Pedro fala, Senhor, quem te negará? And John asks the Lord, and the Lord shows him, and John figures out it's Judas who's going to deny E aí him. João então pergunta e descobre, então o Senhor diz, e ele entende que é Judas. Now think of a couple of chapters before Mas we agora were talking about. pense em alguns capítulos antes disso. How does the son of thunder answer? Como é que foi a resposta do filho do trovão? A little while before Um this, pouquinho antes daquele when they cenáculo, were ali, headed to Jerusalem, quando eles estavam indo para those Jerusalém, ones in Samaria they didn't want to receive the e Lord. aqueles de Samaria não receberam o Senhor, That son of thunder, os filhos do with trovão, his absolute loyalty, he was going to call down that fire. com a sua lealdade absoluta ao Senhor, ele queria trazer fogo do céu para consumi-los. How does John respond here? Agora, como é que João vai responder ali no cenáculo? John is now his master's servant. Agora João é o servo do seu mestre. And if his master is not going to expose Judas, John wasn't either. E se o mestre não vai expor Judas, What's- João tampouco irá fazê-lo. What self-restraint? Que ele está um homem já restrito, He was constrained by the love of que Christ. domina-se a si mesmo, porque ele foi constrangido pelo amor de I Cristo. am decreasing, he's Eu increasing. diminuo e ele cresce. Not thundering from himself, Ele não está trovejando de si mesmo, but just seeing things from a whole different perspective. mas agora ele está vendo as coisas sob uma perspectiva diferente. Are we in this process of seeing things from a different perspective? Nós estamos também nesse processo de vermos as coisas Are sob we uma perspectiva are diferente. we in this Christian life to see all that we get out of it? Nós estamos nesse processo, sermos capazes de ver quão fracos somos. Or are we in it for his sake? Ou nós estamos nesse processo por causa da sua his testimony. causa, por causa do seu testemunho, For what he gets out of it? para aquilo que ele possa conseguir. We are here, brothers and sisters, Irmãos, nós estamos aqui because the Father has a desire that his Son would have a bride. porque o Pai tem um desejo que o seu filho tenha uma noiva. That's the end. Este é o fim. It's not about us. Não tem nada acerca de nós. Now we get great blessings. Nós podemos receber grandes We get the bênçãos. benefit of being the bride. Podemos receber os benefícios de The sermos a joy of noiva. living with him A eternally. alegria de vivermos com o Senhor Ruling eternamente, and reigning with him. reinando com Ele para todo sempre. But what does that do Mas o que isso fará? when that day comes Quando aquele dia and chegar that bride is e ready? aquela noiva estiver ataviada, pronta, That bridegroom is rejoicing. aquele noivo se alegrará. The master, the king, O mestre, o his rei. joy is full. Aí a alegria dele será plena. There's a fullness of God the Father's joy being full. E a plenitude da alegria do Pai, então ela será plena.
This is what we're after. É isso que nós And esperamos. this is a process E este é um processo. where we see we're living less and less for ourselves, À medida que virmos que devemos viver more menos and e more menos for para Him and His nós purpose. e mais para Ele e para o seu propósito. Next, we see how this love and loyalty that John has leads him to into the courtyard after Jesus had been arrested. E aí a próxima vez que iremos ver João é para onde este amor que ele tinha para com seu Senhor e lealdade irá levá-lo. John was known by the high priest, and he's right there in the courtyard. Senhor Actually já- helps Peter to get in. O Senhor está sendo julgado lá dentro e João está ali fora e ele conhecia as pessoas ali e ele ajudou Pedro a entrar lá. And sadly, we know of Peter's fear of how he denies the Lord E and nós vemos flees. com tristeza o temor de Pedro e como ele negou o Senhor. Later on, we see our Lord at Calvary. Mais tarde veremos o Senhor no Calvário. All the other disciples had fled. E todos os discípulos tinham fugido. Who was there at the cross? Quem estava lá John ao pé da was cruz? João estava lá. And the Lord entrusted his mother to E John. o Senhor confiou a sua mãe ao João. Because remember, his other brothers hadn't believed yet. E você lembra que os seus outros irmãos não tinham, os irmãos do Senhor não tinham crido ainda. Now, don't just look over those stories, Agora, não olhemos apenas sobre essas because histórias, at this point in time, porque naquela hora ali, being a disciple, being associated with Jesus Christ was dangerous. estar associado com o Senhor Jesus era algo muito perigoso. But in each of these events, Mas cada um desses eventos, we see a contrast between John and the other nós disciples. vamos ver em cada evento um contraste entre a atitude de João e a atitude dos The other outros. disciples were thinking of themselves. Os outros discípulos estavam pensando neles mesmos. Peter denies the Lord. Pedro negou o Senhor. They all flee the Lord. Todos fugiram. But John was not thinking of himself. Mas João não estava pensando em si mesmo. He was not fearful. Ele não estava com medo. Didn't care about the circumstances. Ele não se preocupava com as Again, he was circunstâncias. constrained by the love of Ele foi Christ. constrangido pelo amor de Cristo. This is what John can write in his first epistle. É por isso que João pode escrever na sua primeira epístola: Perfect love casts out all fear. o amor perfeito, o perfeito amor lança fora todo medo. That was a living word within John's life. Havia uma palavra viva na vida de It wasn't João. just some poetic writing that he came. Não era apenas um poema bonito que ele escreveu. To me, this means when they were in that around the trial when the Lord was arrested, Isso veio quando o Senhor estava preso naquele julgamento lá. and when John was there at Calvary. E João estava lá no Calvário. In himself, he was fearful, Claro, nele mesmo ele but he tinha said no temor. to his fear Ele poderia ter medo, ele disse and não, yes to the love of mas ele Christ. disse não para o medo dele, e sim para o And amor that de Cristo. perfect love cast out that fear. John was able to stand as a testimony E there. porque o perfeito amor lança fora todo medo, João foi capaz de ficar firme ali. As he was following the Lamb, E João, à medida que ele segue o Cordeiro, as he was abiding with him, à medida que ele habita, que ele permanece com o he Cordeiro, was learning more and more of ele Christ. estava aprendendo mais e mais de Cristo. There's a couple of incidents we see in the book of Acts. Há alguns incidentes que vemos relatados no livro de Atos. I think the Lord has a great sense of humor. O Senhor, eu penso que ele tem um grande senso de humor. And remember in Acts chapter 8, Atos capítulo 8. Philip goes to Samaria and preaches the gospel. Felipe vai para Samaria e vai lá pregar o evangelho. And so the ones in Jerusalem, they send a couple of apostles to there to pray that they'd receive the Holy Spirit. E alguns de Jerusalém mandam algumas pessoas lá para orarem por eles para que eles pudessem receber o Espírito It's Santo. beautiful who the Lord sends to Samaria É maravilhoso vermos quem o Senhor enviou para to Samaria pray for them. para orar por eles. It was Peter Foi Pedro and it was John. e foi João. And at this point in time, E nesta hora, então, a partir dali, John does call down fire from heaven. João não mais vai chamar. But it's the fire of the Holy Spirit that baptizes them in the Holy Spirit. E a partir de agora, João não mandará descer mais fogo do céu, mas pedirá que o Espírito Santo desça e encha aquelas pessoas. That son of thunder who wanted to destroy him. Aquele filho do trovão queria destruir tudo. The Lord's done such a great work. He's now used to bless them and fill them with the Holy Spirit. Oh, que grande bênção. Agora ele é usado para orar para que o Espírito Santo descesse e enchesse The aqueles. Lord increasing, John O decreasing. Senhor está aumentando e João está diminuindo. Acts chapter 12. Atos capítulo 12. John's dear brother is martyred. O irmão de João, o irmão querido, foi morto.
There's no mention Não of há- John becoming offended, Não há nenhuma menção de João se tornar ofendido por isto, John becoming fearful or disillusioned, ou João se tornar desiludido ou com medo, but he continues on. mas ele continua a prosseguir adiante. We know how much he loved his brother. Nós sabemos o quanto ele amava o They had seu irmão. served together. Eles tinham servido juntos, But John mas João, wasn't offended at this. ele não ficou ofendido com isso. Maybe we could say John had a reason to be mad at God. Nós podemos dizer que talvez João tivesse uma razão para ficar bravo com Deus. Lord, look at my brother and I. Look all we've done for you. How could you allow him to be martyred? Ele poderia dizer, Senhor, olha o quanto que eu e meu irmão fizemos por ti, e o Senhor deixou meu irmão ser morto. But God had been working in John, Mas Deus estava trabalhando em João. and he was looking at things from a different E perspective. agora João é capaz de olhar as coisas sob uma perspectiva diferente. And I believe the Holy Spirit within John, E eu creio que o Espírito Santo em João, really, John in a fresh way, João de uma maneira fresca, experienced the love of God. experimentou o amor de Deus. His brother was killed, O irmão dele foi morto. serving the Lord. Ele estava servindo o Senhor. And this apostle of love E agora esse apóstolo do gained a amor, greater and greater revelation of the love of God ele está tendo uma revelação maior, That maior do comforted amor him. de Deus. E isso o confortou, that kept him isso guardou and allowed him to go through. e permitiu seguir adiante. Brothers and sisters, Irmãos. we will face those situations. Irmãos e irmãs, nós também seremos confrontados com Maybe tais it's the situações. death of someone. Talvez a morte de alguém. Maybe it's someone who has helped us grow spiritually. Talvez alguém que tem nos ajudado a crescermos They espiritualmente. fall, we become disillusioned. E aí essa pessoa cai, e nós ficamos If they can't desiludidos. make it, how can I go on? Sorry. If they can't go on, but they fail, how E- can I go E on? aí eu digo para mim mesmo, se este ou estes não podem mais seguir adiante com o Senhor, eu também não posso. The love of God, O amor de Deus, that grace abounding, a graça abundante de enabled Deus, John to go through. ela capacitou João a seguir adiante. And John serves the Lord E faithfully. João serviu o Senhor fielmente. You know, one of the most precious aspects of the testimony of John Das coisas preciosas acerca do testemunho de João is now we don't hear about him until 50 years later, probably. que a partir de agora nós não vamos ouvir mais falar dele, senão provavelmente 50, 60 anos depois. A lot of this was happening in the 30s. Isso, a maioria das coisas que lemos até agora His, aconteceu ali his no ano writings 30. and all were happening in the 90s. E os seus escritos vão surgir ali quando ele estava com uns 90 anos. He served faithfully in a hidden way. E lá no final, com 90 anos, nós vamos vê-lo servindo o Senhor That's de uma the maneira spirit fiel. of humility. Aqui está um espírito de That's the humildade. spirit of one who is focusing on serving the Lord, not trying to please man and get his attention. Aqui está alguém que não está tentando agradar homens ou conseguir deles a sua atenção, mas Não, o seu se- foco é servir o Senhor. I said there was a third characteristic, E eu disse para vocês que havia uma terceira característica, but I'm running out of time. mas o meu tempo já foi embora. And that's the key word that John wanted us to know the Lord, A chave é que João deseja que conheçamos just o Senhor, knowing Him. não apenas conhecê-lo, but experiencing the reality of mas all that He is. experimentarmos o Senhor em realidade em nossas vidas. How did John describe eternal life? Como é que João descreve a vida eterna? John described eternal life João descreve a vida eterna in John 17:3. em João 17:3. This is eternal life, that you may know Him. E a vida eterna é esta, que vocês o conheçam. That in your daily life, Na sua vida diária, you could experience Him. você possa experimentá-lo. Not just something in your head, Não apenas algo na sua but cabeça, eternal life. mas vida eterna. The reality of it A realidade dela is something in your heart. é algo no seu coração, It's something that governs you. é algo que te governa, It's the motivation within you. é a motivação que estará dentro de você, Knowing Him conhecendo-o and the power of His e resurrection. conhecer o poder da sua ressurreição. As you look all throughout John's writings, Se você olhar através de todos os escritos de we João, consider him as that apostle of recovery. nós temos considerado-lo como o apóstolo da restauração. John has one desire, João tem um desejo só, that we would return to Christ, que nós retornemos a Cristo, that we would abide with que nós Christ, permaneçamos, we would habitemos em come to Cristo, know que Christ, nós possamos conhecer a Cristo, that we could be the people of God that He's called us to be, para que possamos ser o povo de Deus que Ele deseja que sejamos, to recover
the rightful place of Jesus Christ among his people. Que o lugar que é de direito do Senhor Jesus no meio do seu povo seja restaurado. Just like at the beginning, Exatamente como no he início. was mending those nets Ele estava ali consertando as that redes they could be useful for the purpose they were designed to be. para que aquelas redes pudessem cumprir o propósito para o qual elas foram feitas. He has that desire for us in this hour, Ele tem esse desejo por nós nessa in these hora, last days, nestes últimos dias, that we could be useful vessels, para que possamos ser vasos úteis, being brought back trazidos de to volta what he originally designed us for, para aquilo que o Senhor originalmente desejou que nós to fôssemos, be vessels of light of his Son, sermos vasos de vida para o seu Filho, individually and together, individualmente e to be corporativamente, the testimony unto him, sermos um testemunho para Ele, that he would have his heart satisfied. para que Ele possa ter o seu coração, o coração dele satisfeito, May he be the one that revitalizes us. para que Ele possa ser aquele que há de nos reavivar. I just pray that there could be a spirit of recovery loosed within our midst today. Eu oro para que haja um espírito de restauração no nosso meio nesses dias. It's tragic. É trágico, It's sad. é triste. When we look around at the condition of God's people Quando today, olhamos ao redor e vemos a situação do povo de Deus, and many don't even know they're not in a great condition. muitos não sabem a situação ruim em que eles se encontram. But to us who have received an aspect or some portion of God's heart and purpose, Mas nós, que graças a Deus, nós temos recebido um aspecto, uma porção do propósito do amor de Deus, we have been given much. a nós nos foi dado tanto, Those that are given much, àqueles que foi dado tanto, much is required. muito deles será requerido. But it's not I, but Christ in us. Mas não sou eu, é Cristo We em have, mim. actually, we've all been given much. Na verdade, muito foi dado a todos nós. We have His life within us. Nós temos a vida do Senhor dentro de nós. And in the simplicity of Christ, E que a simplicidade de Cristo, He's simply desiring to live out that life in us. e na simplicidade de Cristo, Ele simplesmente deseja que essa vida seja vivida, manifesta através May de we nós. be teachable. Que sejamos ensináveis. May we have that spirit of Que humility tenhamos também esse espírito de and humildade. allow His life within E us permitamos que a vida dele em nós to grow, cresça. to break forth, Que ela possa se expandir, sair de nós, brotar de that nós. we not be a hindrance to Him, Para que nós não sejamos um impedimento para ele. but we would be those available Mas sejamos aqueles que serão and disponíveis fit for the Master's use. e vasos prontos para o uso do Mestre. Thank the Lord for His call upon us. Graças a Deus pelo chamamento dele em nossas vidas. May that call, in one sense, overwhelm us. Possa esse chamamento, em um sentido, nos esmagar. It has to overwhelm us, Tem que nos esmagar. or else we think I can do it. De outra maneira, pensaremos que podemos fazer por nós mesmos. But as it overwhelms us, Mas se nos esmagar, we come to that place, nós podemos vir Of saying, àquele lugar not I, but onde Christ. seremos capazes de dizer, não eu, mas Cristo. He's able to do above and beyond what we ever ask or think. Ele é capaz de fazer além, acima do que nós May His pedimos ou life, pensamos. Possa a sua may vida, His heart, possa o seu coração, may His purpose possa o seu propósito be recovered among His people in this late hour. ser restaurado no meio do seu povo nessa última hora. Amen. Let's pray. Vamos orar. Lord, we thank you for dear servants of yours like a John, Senhor, te agradecemos por um servo tão querido teu como o apóstolo João. the great transforming work you did in his life. A obra tão grande de transformação que o Senhor fez na vida dele, We would think it'd be impossible, nós pensaríamos que seria impossível. but Lord, Mas, Senhor, nothing is impossible with you. nada é impossível para ti. So Lord, we do want to really offer ourselves to you, Senhor, nós também queremos nos oferecer ao Senhor. that our hearts would be open Que os nossos corações sejam abertos to be able to hear your voice. para sermos capazes de ouvir a tua voz. Lord, we as I mentioned, we don't want to hinder your work. Senhor, não queremos ser um impedimento para a tua obra. We want to be those that are available Queremos estar disponíveis a ti to hasten your return. para apressarmos o teu retorno. Lord, we pray Senhor, nós oramos. as we see the condition of your people, Ao vermos a condição do teu povo, that Lord, you would do a great healing work Senhor, que o Senhor faça uma grande obra de among cura brothers and entre sisters. os irmãos e irmãs. Lord,
where the enemy has come in, Senhor, onde o inimigo tem entrado, where the flesh has come in, onde a carne tem se levantado. and done so much damage to your testimony. Quanto prejuízo tem causado a tua obra. Would your spirit of recovery be released among us in this hour? Que o teu espírito de restauração seja liberado no meio de nós That we nessa can hora. all get back on that course together, Para que possamos novamente sermos todos colocados de volta naquela carreira. pursuing that one thing that's necessary, Buscando, perseguindo aquela única coisa que é necessária. that you must Que o increase Senhor deve crescer and we must e decrease. nós devemos diminuir. Lord, may in a fresh way, Senhor, de uma maneira fresca. with the eyes of our heart be opened, Com os olhos dos nossos corações abertos. to behold the Lamb of God. Para contemplar o Cordeiro de Deus. Thy name we pray. No teu nome nós oramos. Amen. Amém.